Ora, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Hoje é o primeiro domingo do ano novo, o primeiro domingo de 2021, e isso quer dizer que já deixámos para trás as comemorações quer do Natal, quer da passagem de ano. A verdade é que muitos vivem com grande expectativa a comemoração do Natal e a chegada daquela que é conhecida como a quadra natalícia. As crianças, por exemplo, aguardam não só a ideia de poderem finalmente ficar deitadas e dormir até mais tarde, sem ter que se levantar cedo para ir para a escola, como também aguardam com grande expectativa a abertura dos presentes, o dia ou o momento em que vão descobrir quais foram os presentes que receberam e se receberam aqueles presentes que tanto ansiavam. Outros acabam por desejar finalmente poder reencontrar a família, outros vivem deliciados com as luzes, com as decorações natalícias, decoram a sua casa, têm grande esmero na decoração da casa, outros ficam deliciados e fazem filas de trânsito para ver as decorações nas montras, as decorações nas ruas. Muitas câmaras municipais investem forte na decoração das suas cidades e na realização de alguns eventos nesta época especial, porque muita gente vive com grande expectativa e com grande entusiasmo esta quadra natalícia. No entanto, a verdade é que depois do dia 1 de janeiro parece que isso tudo perde o significado. Parece que até a beleza das luzes e das decorações se esfuma, parece que todo o trabalho que foi feito a cozinhar, a limpar a casa, a viajar, a comprar presentes, todo o tempo que foi gasto, todo o dinheiro que foi gasto, pronto, parece que perdeu aqui a utilidade ou perdeu aqui algum valor. E parece até que a nossa preocupação agora é arrumar tudo, guardar tudo, e parece que o Natal acabou. Pronto, a gente volta a pensar no Natal, na árvore de Natal, nas decorações de Natal, nas músicas de Natal, daqui a um ano. Não é? O Natal por agora acabou, parece que o Natal acabou e que a vida pode continuar como normalmente. A verdade é que nós, como cristãos, sabemos que isso não é assim. Nós, como cristãos, sabemos que o Natal não acabou. Porque o Natal é apenas uma parte do plano de Deus. E o plano de Deus inclui o Natal. O plano de Deus incluiu Jesus na manjedoura, os pastores, os anjos, tal como incluiu a apresentação de Jesus no templo, tal como incluiu Jesus a falar no templo com os doutores, tal como incluiu a Páscoa. E o Natal é apenas um passo necessário até à Páscoa. Essa sim a altura em que há o culminar do plano de Deus, do plano redentor de Deus, com a crucificação e com a ressurreição de Jesus. Esse plano cumpre-se, o plano redentor da humanidade, elaborado por Deus muito antes da criação do mundo. Então, nós já estudámos 5 lições sobre o Evangelho, sobre o relato do Evangelho que é feito por Lucas, e nós hoje vamos estudar a 6ª lição. Nós hoje vamos olhar com atenção para o capítulo 3 de Lucas e vamos começar no versículo 7 e vamos ler até ao versículo 18. Como normal, nós vamos separar o nosso texto em 3 secções diferentes para podermos olhar com mais atenção para cada uma delas. Primeiramente, a primeira secção, Lucas 3, desde o versículo 7 até ao versículo 9. A segunda secção, desde o versículo 10 até ao versículo 14, e a terceira secção, desde o versículo 15 até ao versículo 18. Obviamente, vamos terminar a nossa lição com um desafio pessoal e tentar aplicar aquilo que vamos aprender e aquilo que vamos ler à nossa vida pessoal. Antes de tudo, vamos orar e pedir a Deus sabedoria para este momento. Pai do céu, nós te agradecemos por este momento e por esta oportunidade. Te agradecemos por termos disponibilidade para estas novas tecnologias. Te agradecemos por termos disponibilidade para aceder à Tua Palavra e para a estudarmos em liberdade. Por isso agora pedimos a Tua bênção para este momento e pedimos que nos guardes, que nos ensines e que nos mostres aquilo que é importante, aquilo que Tu achas importante que nós possamos ouvir hoje, para que as nossas vidas possam ser moldadas por Ti e para que nós possamos ser mais do que ouvintes, também cumpridores da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ler o texto da primeira secção, desde o versículo 7 até ao versículo 9.
Nós vamos continuar a usar, como temos feito, usar a versão Almeida 21, a tradução da Bíblia Almeida 21, que é uma tradução editada pelas edições Vida Nova, e é basicamente a tradução de João Ferreira de Almeida, mas mais atualizada e com uma maneira mais fluida de usar o português, embora sem perder a formalidade da tradução original. Então, Lucas 3, 7 até 9, diz assim: E João dizia às multidões que vinham ser batizados por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos próprios de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e deitada no fogo. Então, nós começámos a ler aqui no versículo 7. Mas, se nós olharmos para o versículo 1, desde o versículo 1 até o versículo 6 deste capítulo, nós vemos que a mensagem e a vida de João Batista são exatamente a concretização da profecia feita por Isaías, dada por Deus e feita por Isaías ao povo. Aliás, se nós formos ver Isaías 40, 3 a 5 e estes primeiros versículos de Lucas, do capítulo 3, nós vimos que, efetivamente, há quase uma transcrição do texto de Isaías e da profecia de Isaías. Isto quer nos dizer que quer o nascimento, quer a vida, quer a mensagem de João constituem parte do plano de Deus e constituem também o cumprimento do plano de Deus e não são apenas coincidências. Diz-nos o texto que João falava para multidões, a palavra multidões é usada aqui por Lucas, multidões que se juntavam para ouvir a pregação de Lucas no deserto. E para serem pregação de João no deserto e para serem batizados por João. Aliás, por isso é que João ficou conhecido como João Batista, porque batizava aqueles que o ouviam. E batizava aqueles que o ouviam e que se arrependiam, e a prova desse arrependimento era então o tal batismo. A ideia de batismo, a prática do batismo, não era desconhecida dos judeus. Os judeus exigiam aos gentios, como sabemos, gentio é todo aquele que não é judeu por nascimento, e aos gentios que se convertiam ao judaísmo, os judeus exigiam a prática do batismo, como prova da sua conversão ao judaísmo e como prova do seu arrependimento da vida anterior e o desejo de viver de uma nova forma e o compromisso de viver de uma nova forma a sua nova vida a partir desse momento. E por isso João viu a hipocrisia disto tudo, porque os próprios judeus não se batizavam, eles tinham apenas as suas lavagens e as suas purificações rituais, mas exigiam que os outros se batizassem para provar que se tinham convertido, embora eles não estivessem disponíveis para tal. Por isso, neste primeiro discurso de João chama aos judeus raça de víboras. Isto mostra bem a intensidade do discurso de João. Jesus, mais tarde, em Mateus 23, vai usar exatamente a mesma expressão, serpentes, raça de víboras, nós lemos em Mateus 23, 33, como escapareis da condenação do inferno. E aí ele estava a falar para os fariseus, para os líderes dos judeus que acabavam por, cheios da sua própria justiça, acabavam por eles próprios desviar o povo da prática e da obediência às leis de Deus, tal como a serpente tinha feito e tinha desviado Adão e Eva da obediência às leis de Deus. E João diz, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porquê? Porque os judeus pensavam que, sendo batizados por João, eles pensavam que ficavam livres do julgamento de Deus e da sentença desse julgamento. Nós sabemos que um julgamento é sempre uma avaliação e depois há uma sentença, que pode ser de liberdade, ou de livramento, ou de condenação. E os judeus, conscientes de que podiam ser alvo de uma sentença de condenação, eles achavam que, indo ali, ouvindo as pregações de João e sendo batizados por João, eles ficavam livres dessa condenação. Usavam o batismo como um amuleto ou até como um pagamento pelas bênçãos de Deus.
Eles achavam que Deus iria olhar para eles de uma maneira mais favorável se eles tivessem sido batizados daquela forma por João. Não é isso que João estava a dizer. O que João estava a dizer é que, e por isso lhe chama raça de víboras, ele está a dizer é que o arrependimento, a conversão, seria notória ou seria visível através da prática do batismo. Mas teria sempre que acontecer uma conversão anterior e primeiramente antes da prática do batismo. Nós, como cristãos batistas, como cristãos evangélicos batistas, nós sabemos que a prática do batismo é apenas uma evidência exterior de uma mudança que ocorreu a nível interior. Ou seja, não é um sacramento, no sentido em que a Igreja Católica entende o batismo. O batismo não tem poder de salvação, de salvífico em si. Não é um ato necessário para a salvação. Não é isso que nos vai salvar. Nós, como cristãos evangélicos, achamos que a prática do batismo é realizada por aqueles que reconhecem o seu pecado, reconhecem que eram pecadores e se arrependem disso, arrependem-se verdadeiramente disso e reconhecem que Cristo é não só o único Salvador, não há outra possibilidade, é o seu único e suficiente Salvador, não só é o único, como não há necessidade de fazer mais rigorosamente nada, mas é também o seu Senhor, o único Senhor das suas vidas. E nas igrejas batistas a prática é de fazer o batismo por imersão, que simboliza não só o batismo que João fazia, ou lembra a prática de João, mas também simboliza a morte para a vida velha e o renascimento para uma vida nova dada por Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. É isso que é o batismo. É isso que nós entendemos como batismo e é isso que João entendia como batismo. Por isso ele acusava aqueles que iam lá só para ser batizados, aqueles seus ouvintes, de raça de víboras. E ele exortava a sua audiência a produzir frutos próprios do arrependimento, diz-nos Lucas. Ou seja, ele exortava a sua multidão e desafiava a sua audiência a produzir evidências exteriores de que tinha havido uma mudança interior. O batismo era apenas uma de entre muitas mudanças e muitas evidências que tinham que existir de algo que tinha acontecido a nível interior na vida daquelas pessoas. Isto porquê? Porque o arrependimento envolve abandonar o pecado e buscar a Deus. E o verdadeiro arrependimento produz um fruto que mostra a sinceridade e a veracidade desse arrependimento. E João continuou a avisar a multidão, ele disse: "E não comeceis a dizer a vós mesmos." Ou seja, uma maneira diferente de dizer. E nem se atrevam a pensar ou a dizer que Abraão é nosso pai. Porquê? Porque eles pensavam que só pelo facto de serem descendentes de Abraão que eles tinham a garantia do favor de Deus. Só pelo facto de serem judeus, de serem daquela raça, de serem daquele povo, só isso já lhes dava a garantia do favor de Deus. Quase como se a garantia do favor de Deus fosse uma coisa herdada de geração em geração. Os meus pais já tinham sido judeus, os meus avós já tinham sido judeus, os meus bisavós tinham sido judeus, então eu também era judeu. Logo, Deus iria favorecer-me e Deus não me iria condenar só porque eu já sou judeu. No entanto, a verdade é que aqueles cujos corações não confiavam em Deus e aqueles cujas vidas não mostravam não mostravam depender da autoridade e do poder de Deus, eles não podiam absolver a sua falta de fé com a sua genealogia ou a sua falta de fé com o batismo puro e simples ali nas águas por João. Eles precisavam de ter realmente que houvesse realmente na sua vida uma conversão e uma mudança radical. No versículo 9, João diz, e faz um aviso muito sério: "O machado já está posto à raiz das árvores." Claramente isso queria dizer que o julgamento de Deus estava próximo. Esta imagem e esta linguagem já eram bem conhecidas pelos judeus e o seu significado era perfeitamente entendido. Lembramos que Isaías tinha usado a mesma imagem para falar sobre o julgamento de Deus sobre a Assíria. Ezequiel tinha usado a mesma figura para descrever o julgamento de Deus sobre as nações. Daniel, esse foi mais incisivo,
e falou sobre a queda do rei Nabucodonosor e usou essa imagem para falar sobre a queda do rei. E agora João tem uma aproximação mais radical ao dizer que Deus estava disponível, estava pronto para cortar a raiz da árvore de Israel. Ou seja, eles não podiam valer-se, ou não ia ser suficiente, ou não ia ser útil a sua raiz, a sua herança judaica, como meio para a sua salvação. Eles tinham mesmo que se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Cristo. Aquele a quem João mais tarde iria apontar como sendo o Messias de Israel. Eles diziam que, por serem descendentes de Abraão, seriam automaticamente filhos de Deus. A verdade é que eles estavam a dizer que eles seriam, vamos dizer assim, netos de Deus, ou bisnetos de Deus. Porque já eram descendentes de Abraão. Os pais já tinham sido descendentes de Abraão, os avós já tinham sido descendentes de Abraão, e eles também eram, logo eles também seriam filhos de Deus por hereditariedade. A verdade é que Deus não tem netos. Não nos podemos esquecer disso. Os filhos de Deus são aqueles que têm fé nele. Nós lemos em João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Só são filhos de Deus daqueles que creem no seu nome. E João lembra aos seus ouvintes que toda a árvore deve produzir bom fruto. Só porque uma árvore vinha ou crescia na vinha de Israel não queria dizer que ela estivesse livre do julgamento. Quem não se arrependesse, quem não produzisse fruto digno desse arrependimento ou próprio desse arrependimento, teria um destino muito simples. Seria lançado no fogo como uma árvore inútil. Isto era um aviso muito forte. Quer dizer que só com verdadeiro arrependimento, provado ou evidenciado pelo fruto da sua vida, é que eles poderiam escapar ao tal juízo de Deus. Resumindo, então, o batismo ou qualquer outro ato exterior não contribuía em nada para a salvação do homem. Esses atos são apenas evidências de um acontecimento interior. Ponto final. Evidências de uma conversão e de uma fé genuínas em Cristo. A conversão, a mudança, tem que acontecer primeiro a nível interior e depois manifestar-se não só através dos frutos, mas também através do batismo, que é um sinal exterior e público daquilo que aconteceu antes, interiormente. Da mesma forma que a salvação não é hereditária, Deus tem filhos. Ou seja, pela sua relação com cada um de nós, como pai, Deus tem filhos. E por isso a salvação não é hereditária. Deus não tem netos, Deus não tem bisnetos, Deus tem filhos. Então, vamos ler agora a segunda secção, desde o capítulo do versículo 10 até ao versículo 14. Diz assim: Então as multidões lhe perguntavam: O que devemos fazer? E ele respondia: Quem tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Quem tem alimento, faça o mesmo. Vieram também alguns publicanos para ser batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes respondeu: Não cobreis mais do que aquilo que é prescrito. E também os soldados perguntaram: E nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: De ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. A mensagem de João levantava muitas perguntas. E muitas pessoas depois de ouvir a mensagem de João, ficavam com perguntas na sua mente. E perguntavam a João: Então, o que é que nós devemos fazer? Uns desses que fizeram essas perguntas foram então os publicanos ou os cobradores de impostos. E vemos isso no versículo 11 e 12 e no versículo 14 os soldados. A resposta no versículo 11, a resposta de João no versículo 11, não sugere que nós possamos garantir a salvação através da prática de boas obras. Sugere, no entanto, que essas boas obras evidenciem aquilo que já aconteceu anteriormente. Tal como João, eu não posso ver o que se passa no coração de outra pessoa e ninguém pode ver o que se passa no meu coração se não houver mostras ou evidências exteriores. E aquilo que João está a dizer é desafiar os seus ouvintes a mostrarem exteriormente frutos próprios desse tal arrependimento que tinha havido interiormente. Então,
o que João está a dizer, quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma, quem tiver alimento reparta com quem não tem, o que ele está a dizer é que as pessoas não deviam fazer aquilo para serem salvas, mas deviam fazer aquilo porque eram salvas. A túnica que João fala era uma túnica que se vestia por baixo da capa. Portanto, seria uma espécie de roupa interior. E João não estava apenas a fazer uma referência aos bens materiais ou às posses de uns e de outros, mas só está a falar diretamente ao cuidado que devia haver entre todos e para com todos e ao sentimento que nós temos que ter ao olharmos para o outro, identificando as suas necessidades e querendo responder a essas necessidades como se fossem as nossas próprias necessidades. Em Mateus 22, nós temos as palavras de Jesus, que identifica os dois maiores mandamentos, os dois mais importantes mandamentos. E a partir do versículo 37, nós lemos: E Jesus lhe respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, que é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois conclui: Toda a lei e todos os profetas dependem destes dois mandamentos. O primeiro e mais importante mandamento era dar a total, única e verdadeira primazia na nossa vida a Deus. E a segunda é amar o próximo como me amo a mim mesmo. E era isto de que João estava a falar. Ter o cuidado do próximo como tenho comigo mesmo. Olhar para o outro como Deus olha. Valorizar o outro como Deus valoriza. Quando nós pensamos nas nossas necessidades, nós pensamos que primeiro eu tenho que responder às minhas necessidades e depois às necessidades dos outros. Porquê? Porque para mim eu sou mais importante do que o outro. E aquilo que João está a dizer é que nós devemos olhar para o outro da mesma forma que Deus olha. E Deus olha para mim com a mesma importância que olha para o outro. Jó também identificou a compaixão para com os pobres como um sinal de uma vida arrependida e de um arrependimento verdadeiro e de um relacionamento correto para com Deus. Até Isaías também condenou a religiosidade daqueles que não vestiam os nus nem alimentavam os famintos. Mais tarde, Ezequiel também identificou como verdadeira justiça o quê? Alimentar os famintos e vestir os nus. Portanto, esta ideia de João transmitia apenas uma justiça prática como resultado de uma santidade pessoal. Tal como o batismo, fazer isto sem ser como evidência ou fruto da santidade pessoal e da conversão íntima não teria também nenhum valor. Mas seria importante que estes seriam os tais frutos que João tinha falado, os tais frutos próprios do tal arrependimento que ele tinha falado anteriormente. Os verdadeiros seguidores de Cristo não escolhem entre pregar o Evangelho ou mostrar compaixão pelos necessitados. As duas coisas têm que se completar. Depois, no versículo 12 e 13, nós vemos que há um segundo grupo de pessoas que vão falar com Jesus, com João, perdão, que são os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos eram considerados tão traidores. Lembramos que eles eram judeus que trabalhavam para o invasor romano e trabalhavam cobrando os impostos que o invasor romano mandava cobrar ao seu próprio povo. E muitas vezes acontecia que eles cobravam a mais. Se o Império Romano mandava cobrar 5, eles cobravam 10, entregavam 5 ao Império e ficavam com 5 para eles. E por isso eles eram tidos como desonestos, como traidores. E era de tal maneira, a sua má fama era de tal forma que eles nem sequer podiam ser utilizados como testemunhas em tribunal. Porque já se partia do princípio que se é publicano, é mentiroso. Não vale a pena sequer pensar nessa pessoa para ser testemunha do que quer que seja. Aquilo que João lhes diz é que eles não diz que eles deviam demitir-se do seu cargo, mas que eles deviam ser honestos a viver a sua vida e honestos a fazer o seu trabalho. Honestos a viver, a fazer aquela tarefa. Ou seja, não forçar o povo a pagar mais do que aquilo que devia, não recolher mais do que aquilo que deviam e guardar o excedente, porque este comportamento, essa tal evidência exterior, ia mostrar ou não se eles tinham arrependido ou não. O comportamento deles ia mostrar se eles eram verdadeiramente convertidos ou não, se eles estavam verdadeiramente arrependidos do pecado ou não. Depois, no versículo 14, diz-nos que houve um grupo
Primeiro as multidões, em geral, depois os publicanos e agora então os soldados. Provavelmente seriam soldados judeus empregados por Herodes Antipas, talvez para ajudar ou para proteger a vida e a atividade dos tais publicanos, tais cobradores de impostos. Isto porquê? Porque dificilmente os romanos, enquanto potência invasora, iriam permitir que os judeus tivessem soldados, tivessem um exército que podia ser uma ameaça aos próprios soldados romanos. Estes soldados que protegiam e trabalhavam com os cobradores de impostos também não eram bem vistos pelos judeus. Eles usavam a sua autoridade e a sua força, e o seu treino e as suas armas, para roubar, para intimidar e para pilhar e tirar aquilo que queriam. E a resposta de João tem duas partes. Primeiro diz, de ninguém tomeis nada à força, nem façais denúncia falsa. Quer dizer que não deviam abusar do seu poder para se aproveitarem do povo. E depois a segunda parte diz, e devem contentar-se com o seu salário. Ou seja, eles deviam trabalhar honestamente e contentar-se com o que ganhavam. Isto sem recorrer a meios desonestos para complementar o seu salário. Não quer dizer que a pessoa não possa trabalhar para ganhar mais. Não é isso que João está a dizer. O que João está a dizer é que eles deviam trabalhar honestamente e ganhar honestamente o seu salário. Resumindo, então, o amor ao próximo não só é apenas um mandamento divino, identificado pelo próprio Jesus, como é uma verdadeira evidência de um verdadeiro espírito cristão. A conversão cristã, a mudança no íntimo, ocorre na mente e no coração do homem. E tem que mostrar frutos. Jesus disse que através dos frutos se conheceria a árvore. E também disse que uma árvore sem frutos seria apenas útil para ser lançada no fogo. Pois de resto não teria qualquer outra utilidade. Sem frutos não poderia contribuir com mais nada. Como cristãos, nós temos que produzir frutos que evidenciem essa realidade nas nossas vidas. A Bíblia diz que a fé sem obras, e é Tiago, o apóstolo Tiago que diz isso, que a fé sem obras é morta. Porquê? Porque a verdadeira fé salvadora produz uma mudança na vida daquele que crê. A velha vida não pode continuar. A pessoa que é salva por Jesus, verdadeiramente salva, tem o coração voltado para Jesus e isso reflete-se nas suas vidas, nas suas ações, nas suas escolhas. Tiago diz que a fé sem obras é morta porque uma fé sem obras, que não mostra evidências, que não tem frutos, não tem qualquer influência na vida da pessoa. A fé salvadora uma fé salvadora em Jesus implica o arrependimento dos pecados e a transformação do coração. Quando o Espírito Santo entra no coração da pessoa, no momento da conversão, surge o desejo de seguir a Jesus e de abandonar o pecado. Essa mudança vai refletir-se nas ações dessa pessoa. As nossas crenças influenciam as nossas ações, quer queiramos, quer não. Quer estejamos conscientes disso ou não. Se uma pessoa diz que tem fé em Jesus, mas isso não afeta a sua vida de maneira nenhuma, não afeta os seus sentimentos, não afeta as suas escolhas, as suas palavras, a maneira como gasta o seu dinheiro, as piadas que conta, a maneira como investe o seu tempo ou como usa o seu tempo, então há aqui a possibilidade dessa fé não ser verdadeiramente genuína. A fé leva-nos a agir. Quem ama a Deus ama também os seus irmãos e ama fazer o bem, ama fazer as boas obras. E elas não nos salvam, mas são a prova de que nós somos salvos. Este é o nosso objetivo na nossa vida com Jesus. Realizar as boas obras que Deus preparou para nós realizarmos, conforme nós lemos em Efésios 2:10, na carta do apóstolo Paulo aos crentes em Éfeso. Tiago então diz que as boas obras dão vida à fé. São elas que provam que nós temos fé em Jesus e sem elas a nossa fé será inútil, será fútil e até vã. Finalmente, vamos para a terceira parte, para a terceira secção do nosso texto. E vamos ler então no capítulo 3 de Lucas, desde o versículo 15 até ao versículo 18, que diz assim: Estando o povo em expectativa e pensando todos no seu coração que talvez João fosse o Cristo, João disse a todos: Eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu nem sequer sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz na mão a pá para limpar bem a sua eira e para recolher o trigo no celeiro. Ele queimará a palha com o fogo que não se apaga.
e anunciava o Evangelho ao povo, fazendo muitas outras advertências. Então, nós lembramos aqui, ao ler estes versículos, que havia uma febre messiânica no auge. O povo judeu estava a viver sob a opressão do Império Romano e sob o governo do Império Romano, e eles ansiavam que o tal Messias prometido de Deus pudesse libertá-los. Nas suas expectativas, eles pensavam que a libertação que o Messias prometido de Deus iria trazer seria a libertação do jugo do Império Romano. Quando, na verdade, a promessa de Deus dizia respeito e diz respeito à libertação da escravidão que o pecado produz nas nossas vidas. Eles nem sequer tinham dado conta disso, mas eles achavam ou esperavam que o Messias os libertasse do Império Romano. E João, por causa da sua excentricidade, por causa da sua postura, por causa da sua aparência, preenchia todos os requisitos para eventualmente poder ser o Messias que eles aguardavam e que eles ansiavam. Nós lemos sobre João em Mateus 3.3 e versículo 3, Mateus 3, 3 e 4. Diz assim: porque é dele que o profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto. Quer dizer que João vivia no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Quer dizer que João viria antes do ministério do Messias. João usava roupas feitas de pele de camelo e um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele efetivamente era um personagem diferente, excêntrico. E por isso os judeus, como ele era diferente do judeu normal, pensaram que talvez fosse aquele o Messias. Mas João explicou que ele nem sequer era digno de desatar as correias das sandálias daquele que era o verdadeiro Messias. E é interessante vermos que desatar as correias das sandálias era uma tarefa que era dada ao escravo. E nem era o escravo judeu, era o escravo nascido não judeu. Esse é que ia fazer aquela tarefa mais humilhante. Era considerada das tarefas mais humilhantes que se dar a um escravo, era desatar as correias das sandálias. E João achava que nem sequer era digno de desatar as correias das sandálias do tal Messias que viria após ele. E também diz que eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E neste contexto, e depois também em todo o Evangelho de Lucas, nós vemos que esta ideia do fogo é sempre associada ao julgamento e à sentença do julgamento e da condenação. Nós vemos isso em Lucas 9, em Lucas 12 e também em Lucas 17. Agora, a ideia de João, e quando ele diz que que o Messias traz uma pá na mão, é a pá que nós podemos chamar a pá de joeirar, ou seja, a pá que serve para separar a palha do cereal. A ideia é encher a pá com o cereal e com a palha e depois, após a colheita, e depois mandar ao ar. O grão, que é mais pesado, cai e a palha, que é mais leve, é levada com o vento. Depois é reunida e é usada então para queimar no fogo, para alimentar o fogo, para cozer os alimentos, para cozinhar os alimentos. E a ideia é precisamente esta, é que João disse que ele iria trazer essa pá para separar o trigo, ou o cereal, daquilo que não era cereal. O verdadeiro, daquilo que parecia verdadeiro e não era, a palha. E o que vai acontecer é que vai haver um destino diferente. O verdadeiro cereal vai ser guardado no celeiro e a palha será queimada no fogo que não se apaga. E nós encontramos essa imagem também em Apocalipse, versículos 10, 14 e 15 do capítulo 20 de Apocalipse. Então, vamos resumir esta secção daquilo que aprendemos aqui. Toda a mensagem de João, falando sobre o julgamento, falando sobre o fogo, não tinha o objetivo de amedrontar e de assustar as pessoas. O objetivo era motivar as pessoas, exortar as pessoas que o ouviam a poderem tomar uma atitude. E a atitude que ele esperava que as pessoas tomassem era deixar o seu pecado e seguir Jesus. Esse é o objetivo da pregação de João e esse é o objetivo da pregação quando nós, nas nossas igrejas, falamos sobre o pecado, sobre o inferno, sobre o salário do pecado, sobre a morte, etc. O objetivo é exortar. Então, vamos resumir tudo aquilo que aprendemos hoje. Primeiro, o julgamento é o destino de toda a gente. O que pode variar, o julgamento por Deus, é o destino de todos nós. O que pode variar é a sentença após o julgamento.
Há uma sentença e um destino para aqueles que vivem em obediência às leis de Deus e há uma sentença e um destino para aqueles que vivem em desobediência às leis de Deus. A pergunta é, qual é o destino que te aguarda a ti? Segunda coisa que nós podemos aprender. A prova do arrependimento, a prova da conversão, é uma vida correta e piedosa aos olhos de Deus. Não são os atos ou as obras que nos salvam, mas elas evidenciam se houve ou não essa mudança, essa conversão interior. E a pergunta é, o que é que mostra a tua vida? O que é que ela evidencia? E por último, o destino eterno de cada um é ditado pela nossa resposta à mensagem de Jesus. Tal como hoje, em pleno século XXI, entre aqueles que ouviam a pregação de João, havia aqueles que iriam crer e aqueles que iriam rejeitar. Por isso, mais tarde, em resposta à pregação de Jesus, também à mensagem de Jesus, alguns receberam o Espírito Santo, quando creram nas palavras de Jesus, e outros iriam enfrentar o fogo do julgamento por causa da sua rejeição e da sua incredulidade. Por isso, qual é o destino que te espera? Essas perguntas só tu podes responder.